Fala, impressionadores! No vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a pegarem notícias automaticamente da internet usando o Python com um simples clique de botão e bum, traz as notícias para você do tema que você quiser. Vamos lá para o conteúdo do vídeo, que ele está sensacional. Ele vai ser um conteúdo bem direto ao ponto, mas bem versátil para várias aplicações. Vamos lá. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para continuar aprendendo Python e outras linguagens de programação com a gente. E presta bastante atenção. Aqui na descrição eu vou deixar o gabarito da aula de hoje, então dá uma olhada lá. E vou deixar também um mini curso de automações com Python que pode te ajudar. Afinal de contas, se você está querendo pegar notícias da internet de forma automática, eu imagino que você está querendo fazer algum tipo de automação. Então, vou deixar um mini curso de automação para você gratuito, é só pegar aqui na descrição e aí volta aqui para o vídeo. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Basicamente, o que a gente vai fazer é o processo chamado de raspagem de dados, tá? E o que é o processo de raspagem de dados? Nada mais é do que você botar o seu código para ele entrar num site para você, e a partir do momento que ele entra no site, ele colhe algumas informações daquele site. E aí, primeiro disclaimer que eu já vou fazer. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso daqui com um exemplo, mas cada site tem os seus termos de uso e suas políticas de privacidade. Então o certo é você ler os termos de uso e política de privacidade do site para você saber se você pode fazer esse processo de raspagem de dados naquele site, tá? Então isso é um negócio que você não pode, digamos assim, sair fazendo para os fins comerciais, para o que você quiser, adoidado sem nenhum tipo de restrição, tá? Então, siga sempre as políticas para você não cair em nenhum problema. Eu estou ensinando vocês por fins didáticos. Então, se você tiver besteira com isso, a culpa não é minha, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Bom, beleza, vamos lá. Para isso, a gente tem algumas ferramentas do Python disponíveis, mas a gente vai usar aqui uma ferramenta chamada de Beautiful Soup, tá? Sopa bonita mesmo. O Beautiful Soup, ele basicamente permite você pegar todas as informações do site, trazer o código do site para o Python e tratar esse código do site para você conseguir colher alguma coisa ali dentro dele. Nisso a gente vai acabar ensinando um pouco da estrutura do Beautiful Soup. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a estrutura dela um pouco mais detalhado, vou deixar o link do vídeo na descrição também. Mas, para o nosso exemplo de hoje, tudo que você vai precisar, você vai aprender na aula aqui. Então, o primeiro passo é a gente instalar o Beautiful Soup. Então, eu vou abrir aqui o meu terminal, vou adicionar aqui um command prompt novo, tá vendo? Limpinho. E eu vou fazer aqui, ó, pip install. E aí a instalação do Beautiful Soup, se você tentar fazer só assim, ó, pip install Beautiful Soup, ele vai dar uma mensagem de erro para você, porque essa aqui é uma versão muito antiga. Então, a recomendação é que você instale o Beautiful Soup 4, que é a versão 4 do Beautiful Soup, que é a mais atualizada. Então, vou rodar essa instalação aqui, ele vai fazer a instalação, você tem que estar conectado na internet, claro. E também aproveita e faz a instalação do requests, tá? Por que a gente precisa do requests? Então, pip install requests também, só rodar aqui e ele vai instalar. Então é só você rodar esses dois comandos no seu terminal aqui. Se você tiver com outro editor de código, é só você rodar lá no local onde você instala suas bibliotecas do editor de código. Se você não sabe onde fica isso, é só você instalar o VS Code. Tem um vídeo aqui no canal também ensinando você a instalar o VS Code, tá? Bom, por que a gente precisa do request? Porque basicamente o que a gente vai fazer é, o request ele vai fazer uma requisição para o site. No nosso caso, por exemplo, eu vou querer pegar as últimas notícias do Vasco. Eu torço pro Vasco. Então, vamos pegar as últimas notícias do Vasco, mas você pode pegar para o seu time, que você vai ver que o mesmo código vai funcionar igualzinho. Então, o site, o link que a gente vai acessar, deixa eu pegar aqui o link que a gente vai acessar, vai ser esse link aqui, ó. Que é o link lá do Globo Esporte. Link lá do Globo Esporte, onde tem as informações do Vasco. Tá aqui, ó. Esse link aqui. Se você chegar e abrir o seu navegador nesse link, você vai visualizar, ó, Ctrl C, eu vou colar aqui no meu navegador, Ctrl V, você vai visualizar a página do Vasco, por exemplo. E aí aqui na página do Vasco, você pode escolher da onde você quer pegar essas notícias. Eu quero pegar as notícias que estão aqui destacadas, eu quero conseguir pegar esses que estão aqui no vídeo. No meu caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas notícias que estão aqui, ó, que são normalmente as notícias que ficam lá de um time específico, beleza? Então a gente vai pegar as notícias que ficam aqui. Como que a gente faz esse processo? A gente usa o requests, o request que a gente instalou, requests, faz uma requisição para esse link aqui, e essa requisição vai devolver para a gente o código por trás dessa página toda que você está vendo aqui no momento em que ele fez a requisição. Então é instantâneo mesmo, ele faz a requisição, ele pega o código dessa página naquele momento. E aí a gente pede para ele extrair dessa página alguma informação específica para ela ser visualmente agradável para a gente. Porque se você olha só o código de uma página é um negócio horroroso. Tipo, se você clicar com o botão direito aqui, você pode ver o exibir código fonte da página. O código fonte da página é isso aqui. Você não vai conseguir entender nada disso daqui. É um código gigante e tal. Eu quero só trazer, por exemplo, o título das notícias e os links das notícias. É isso que a gente vai querer pegar, para ficar intuitivo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a requisição e o Beautiful Soup é o cara que consegue tratar esse código de uma forma intuitiva, de uma forma direta. Então vamos lá. Eu vou importar a biblioteca requests e eu vou importar a biblioteca do Beautiful Soup. Import Beautiful
Soup 4, a importação dele, na hora de instalar, você escreve Beautiful Soup 4. Na hora de você importar ele, você importa ele como BS4, beleza? E aí a gente vai fazer esse processo que eu falei para vocês. A gente tem aqui o nosso link, né? Eu chamei aqui de URL, mas pode ser link, tanto faz. E aí o que a gente vai fazer é que a gente vai criar uma requisição que vai ser um requests.get, porque eu quero pegar as informações do site para esse link que a gente passou aqui para ele, para essa URL, para esse link. Então, se eu chegar aqui e printar para vocês o requisição.text, olha qual vai ser a resposta desse código aqui, ó. Rodei o código, olha lá qual é a resposta do código. Tá vendo? É o código fonte da página, que é um negócio gigantesco, um negócio enorme, muito difícil de você tratar. E aí agora a gente precisa passar ele para o Beautiful Soup para ele tratar. A gente tem que passar esse texto todo para o Beautiful Soup e ele vai conseguir tratar isso para a gente. Então, como que a gente faz isso? A gente cria um elemento que, normalmente, na documentação do Beautiful Soup, você vai ver que ele chama de sopa, como se fosse o código, né? O código daquela página. Então, eu vou chamar aqui de página, porque eu acho mais intuitivo do que o sopa, de soup, que ele chama. E a gente vai usar o Beautiful Soup.Beautiful Soup. Esse aqui é o comando que a gente usa. E aí, dentro dele, você tem que passar qual é o texto que ele vai tratar. Então, o texto da requisição, que é o requisição.text. E depois, você vai passar um parâmetro aqui, que é um parâmetro que diz para o Beautiful Soup qual é o tipo de conteúdo que está dentro desse texto. No nosso caso, o tipo de conteúdo é o código HTML. Por trás de toda a página, o código que você vê da página quando você clica aqui em exibir código-fonte, qualquer página de qualquer site, é um código em HTML. Então, aqui a gente vai botar assim, html.parser. Parser é porque ele vai fazer o processo de parse, ou seja, ele vai decodificar esse texto aqui no formato HTML. Então é assim que a gente usa o Beautiful Soup. E aqui agora, dentro da página, a gente tem as informações dessa página, só que já tratadas de uma forma mais visual, de uma forma mais bonita, de uma forma que você consegue tratar as coisas dentro dela. Então, por exemplo, digamos que eu queira pegar, como eu falei para vocês, que é o que a gente quer pegar, eu quero pegar essas notícias aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em um título das notícias, um dos títulos, e vou clicar no botão inspecionar. Você vai ver que ele vai abrir uma janelinha, essa janelinha pode abrir separada assim, pode abrir na lateral, pode abrir aqui embaixo, mas o que importa é, ele vai abrir uma janelinha que você tem que estar na aba Elements da janelinha, tá vendo? Se ele não abrir a janela, se ele só abrir a janelinha, mas não tiver nada selecionado, o que você faz? Você vai clicar na setinha que está aqui na janelinha. Lembrando, essa janela pode ser que ela esteja aqui embaixo, pode ser que ela esteja aqui do lado, tanto faz. Mas você vai clicar na setinha que está aqui, setinha, e vai com o mouse, ó, tá vendo? Passando o mouse em cima, sem pressionar. Você clica uma vez, e aí passando o mouse em cima, você vai selecionar o título e vai clicar nele, ó, pum. Aí ele marcou um elemento aqui. Se você olhar, esse elemento é o título, tá vendo? Só que o que eu quero pegar? Eu quero pegar o título, o nome, né, o texto que está aqui, e o link também, esse link daqui, ó, que está em cima dele. Então eu vou pegar o cara que está logo em cima do título, porque ele é o cara que tem o texto, tá vendo? Ele é o cara que tem o texto. Aí, o que você consegue fazer? Você consegue dizer para o Beautiful Soup o seguinte, olha só, eu quero pegar todos os caras que tem a classe feed post link, tá vendo? Essa classe aqui, feed post link, quero pegar todos os caras que tem essa classe. Por quê? Porque quando você seleciona um elemento, preste atenção nisso, quando você seleciona um elemento de um site, e esse elemento ele tem a mesma estrutura de um outro elemento, por exemplo, esse título aqui, você concorda com essa notícia toda aqui? Você concorda comigo que ela tem a mesma estrutura dessa notícia toda aqui? Que ela tem a mesma estrutura dessa notícia toda aqui? Que ela tem a mesma estrutura dessa notícia toda aqui? Todas elas têm a mesma estrutura. O que significa isso? Significa que, muito provavelmente, esses elementos têm a mesma classe, porque a classe é o que diz para a página de um site quais são as formatações que vão ser aplicadas nela. Então, se visualmente tem a estrutura, formatação visual mesmo, tipo tamanho de letra, cor da fonte e tudo mais. Então, se a parte visual delas está muito igual, provavelmente elas têm uma classe igual entre elas. O que significa que, se eu num site pegar todos os elementos que têm uma classe específica, provavelmente você vai estar pegando todos os elementos que têm aquela mesma estrutura. Por que eu estou falando provavelmente? Porque nem sempre é tão Ctrl+C, Ctrl+V assim. No nosso caso aqui, vai funcionar. Foi a primeira classe que eu testei quando eu estava construindo, mas poderia não ser. E aí você tem que testar. Se você olhar esse elemento aqui, ele tem a classe feed post link, mas ele tem a classe GUI-color primary, tem a classe GUI-color hover. Então, se não funcionar a primeira classe, feed post link, eu testaria a segunda classe. Se não funcionar a segunda, eu testaria a terceira, e assim vai. Uma delas vai funcionar, beleza? Então, a gente vai copiar essa classe aqui, ó, feed post link, tá vendo? Ctrl+C. E ó, tá vendo que essa classe, ela tá num elemento azinho, que é um link. Os elementos azinho, tá vendo essa tagzinha A, que ele abre a boca de jacaré aqui, A,
esse elemento A, ele significa um link de um site. Então, o que a gente quer pegar? Vou anotar aqui, ó. Eu quero pegar os elementos A que tenham a classe feed post link. É isso que a gente quer fazer, deixei aqui anotado. Agora a gente vai fazer isso com o Beautiful Soup, na nossa página. Ele tem ferramentas para você conseguir pegar isso. Então como que você faz isso? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar isso de notícias, vou chamar aqui a minha lista de notícias, vai ser minha página.findAll. Você consegue encontrar todos os elementos. E aí a primeira coisa que você passa para ele aqui é qual é o elemento que você quer pegar, qual é a tagzinha do elemento, ou seja, se é um azinho, se é um div, tá vendo? Tá vendo que o elemento ele é sempre, no HTML, é sempre definido por esse menor, né, esse sinal de menor, e depois vem o nome do elemento. Então, um P, um div, um H2, tá vendo? Um A, e assim vai. Esse elemento que a gente quer pegar é um A. Então aqui a gente vai passar para ele um A. A, galera, só para todo mundo saber, vem de anchor. É uma anchor tag. É uma tag âncora, ou seja, ele é uma âncora para um outro link. É isso que ela quer dizer, tá? Então por isso que é a letra A. Então a gente vai encontrar todos os elementos da letra A. Se eu botasse só isso aqui, ele ia pegar todos os links do site. Então a minha lista ia ser gigantesca, ela ia ter todos os links do site. Mas eu não quero todos os links, eu quero os links que tenham a classe feed post link. Então a gente passa esse parâmetro assim para ele, ó, class underline e aí igual ao texto que a gente quer, feed post link. Beleza? Então eu quero pegar todos os anchor tags, todas as tags A que tenham a classe feed post link. Se eu chegar aqui agora e printar para vocês o tamanho dessa minha lista de notícias, olha que legal, vou rodar o código aqui. Rodei o código, ele disse que essa lista de notícias veio zerada inicialmente. Claro, por que ele disse isso? Porque era feed, traço post, traço link, eu botei underline aqui. Aí foi erro meu mesmo. Aí foi mole meu. Tá vendo? Agora com um traço, vamos ver se ele vai pegar. Ó, tá vendo? Pegou 7 notícias. E a gente já vai entrar numa discussão sobre isso, Lira. Mas eu entrei no site manualmente e fui baixando aqui e é infinita a lista de notícias. Ele não pega infinito, tipo, ele sempre carrega mais. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Então, vamos seguindo. Agora, aqui a gente já pegou toda essa lista de notícias, o que a gente quer extrair dessa lista, para cada elemento da lista? Então eu vou percorrer essa lista. Para cada notícia dentro da minha lista de notícias, o que eu quero extrair dessa notícia? Eu quero extrair o texto dela, então eu quero printar, por exemplo, o noticia.text, que vai ser o texto dela. E eu quero pegar também o quê? Olha lá, vamos abrir de novo aqui, ó. Botão direito, inspecionar. Aí eu clico na setinha que está aqui na janela e vou lá no elemento que eu queria olhar. Olha lá. A nossa tag Azinha é esse cara daqui, que está logo em cima dele. O texto dele é o texto que está logo embaixo dele. Contratações do Vasco, não sei o quê. Então ele vai pegar os textos corretamente. Perfeito. Agora, o que eu quero também pegar, que eu falei para vocês? O link da notícia. O link da notícia, se você reparar, ele é o parâmetro href. Tá vendo? A gente antes olhou o parâmetro class. Agora, o link ele fica no parâmetro href. Então, para o Beautiful Soup, para você pegar de um elemento, lembrando, notícia nada mais é do que uma tagzinha A dessa, que tem todas as informações dentro dela. As classes dela, o href dela, tudo dela. Para ele conseguir pegar esse cara de forma direta, extrair o texto dali, você faz assim, ó, notícia.get, e aí passa entre parênteses o nome do cara que você quer pegar. Se você quiser pegar as classes, você vai passar aqui class. Se você quiser pegar o href, que é o link, você passa aqui href. Sempre que você quiser pegar um parâmetro de um elemento no Beautiful Soup, o parâmetro do elemento, você vai pegar ele com .get, e aí ele vai extrair aquele texto dali. Tá? É diferente disso daqui. Aqui eu não estou querendo extrair o texto da classe do elemento. Não, isso aqui é um outro comando. Aqui eu queria encontrar todos os elementos que tenham essa classe. Isso é uma coisa. Agora, sempre que você quiser extrair uma informação, ou seja, fazer a raspagem de dados, extrair uma informação que está dentro de um elemento, você vai botar o elemento.get e qual a informação você quer extrair dele. Eu quero extrair o href dele, que é o link. E aí, só para a gente ter organizado aqui, eu vou fazer assim, ó, depois que ele printar o texto e o link da notícia, printa para mim várias hashtags assim, só para ele separar uma notícia da outra, porque senão vão ficar várias notícias uma colada com a outra, tá vendo? Então só pressionei hashtag aqui várias vezes, só para ele aparecer isso visualmente pra gente. E aí, olha que legal, se eu clicar agora para rodar esse código, rodei. Ó, pegou, olha lá, olha que interessante. Ele pegou aqui pra gente todas as notícias. Então, ó, assiste os últimos vídeos, tem link dos vídeos. Contratações do Vasco para 2024. Quem chega, quem fica, quem sai. Olha lá. Contratações do Vasco para 2024. Quem chega, quem fica, quem sai. O link do assiste os últimos vídeos está aqui, ó. Assiste os últimos vídeos do Vasco. Tá vendo?
Agora, vamos ver o próximo, ó. Siga o canal da torcida do Vasco no WhatsApp. Foi a próxima notícia. Siga o canal da torcida do Vasco no WhatsApp. Ferdi terá ajuda de Vasco e Flamengo para escolha de árbitros. Ferdi terá ajuda de Vasco e Flamengo para escolha de árbitros. Você vê que ele não tá nem pegando o anúncio. O anúncio tá aparecendo aqui, mas o anúncio não aparece aqui para mim, ó. Grande projeção. Veja vídeos e opiniões sobre Juan Esforça. Ali, ó. Grande projeção. Veja vídeos e opiniões sobre Juan. Tá vendo? Aí você vai falar, pô, Lira, legal. Ele parou aqui, ó, no Paulinho. O Paulinho foi a última coisa que ele conseguiu pegar direito. Esses resultados ruins, ele já não conseguiu pegar o link. Então, tá funcionando o nosso código. Nosso código, putz, ele tá conseguindo extrair as notícias. Agora, por que ele não pega infinito isso? De quanto mais eu vou rodando para baixo, mais ele vai carregando. Pelo seguinte, vamos dar um F5 na página? Olha lá, dei um F5 na página. Olha bem o tamanho da barra de scroll quando você dá um F5 na página. Ela tem um tamanho específico. Só que olha só, quanto mais você desce para baixo, ótimo, quanto mais você desce, você tá vendo que a barra de scroll, ficando na barra de scroll, olha lá, ela volta e vai diminuindo o tamanho da bolinha, ou seja, porque ele vai carregando de forma dinâmica as informações das notícias que tem aqui dentro. O que significa? Significa que quando você entra no site originalmente, ele não carrega para você todas as notícias. Quando você entra no site originalmente, ele carrega para você algumas notícias. E já te digo quantas. Ele carrega para você 7 notícias, que é o que está vindo aqui. 7 notícias. As outras informações ele só carrega quando você rola a página para baixo e ele carrega. E o que acontece? O Beautiful Soup ele é uma excelente ferramenta, porque você viu a eficiência dela? Você clica no botão, ele automaticamente está entrando na internet, fazendo a requisição, trazendo todas as informações para você bonitinha. Ele é uma excelente ferramenta. Só que ele não consegue carregar informações que são trazidas de forma dinâmica para a página. As informações são trazidas de forma dinâmica para a página. Se você quiser pegar elas em algum momento, você vai ter que usar uma outra ferramenta, chamada Selenium. Tem vídeo aqui no canal ensinando a usar o Selenium também. Vou deixar na descrição um link de um vídeo também usando o Selenium. Então, se a página que você quiser carregar, quiser trazer informações, ela acontece de forma dinâmica, você vai ter que usar o Selenium para fazer isso. A dinâmica de funcionamento dela, algumas coisas parecem com o Beautiful Soup, outras são um pouco diferentes, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. O princípio é sempre o mesmo, tá? Mas isso daqui já é o suficiente para a gente pegar o nosso código. Agora, lembra que eu falei para vocês no início? Olha, isso aqui vai funcionar independente do time que você estiver fazendo do Globo Esporte. Você não criou um código só para pegar do Vasco. Se você quiser, você pode mudar aqui agora, por exemplo, para Palmeiras. Vou pegar aqui, vou rodar o código. Rodei o código e olha lá. Ele trouxe o notícia do Palmeiras. Palmeiras inaugura em Dubai a primeira escola fora do Brasil. A Belo G Gramado do Bragantino, não sei o quê. E assim vai, assim vai, assim vai. Tá vendo? Então, só você mudando o nome do time aqui, ó, vamos voltar para o Vasco, que é o time correto, ele já pega, roda e funciona automaticamente. Por quê? Porque no Globo Esporte, no site, você pegou a estrutura dessa página do Globo Esporte. Então, no Globo Esporte, se eu entrasse aqui na página do Palmeiras, você ia ver que a página do Palmeiras, ela tem, apesar de serem notícias completamente diferentes, ela tem a mesma estrutura. Como ela tem a mesma estrutura, você consegue pegar as informações que estão ali com o mesmo código, só mudando o link de onde você está pegando as informações. Beleza? Então esse é o legal da raspagem de dados. Você cria um único código e agora, se eu quisesse, eu conseguia pegar notícia de todos os times brasileiros, simplesmente mudando aqui qual é o nome do time, com o mesmo código pronto. Beleza? De pouquíssimas linhas de código. Beleza, galera? Espero de verdade que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não percam o mini curso que eu deixei na descrição aqui para você. Pega lá, o mini curso de automação, acho que vai te ajudar a evoluir isso aqui para um próximo nível. Um grande abraço e até a próxima aula.